Olá pessoal, boa noite. Estamos ao vivo aqui com mais uma live do Jornal Minas, esperando o Sérgio Bittencourt entrar. Hoje nós iremos receber o pré-candidato a vereador e presidente do PL Nova Lima, Sérgio Bittencourt, para uma entrevista. Ele vai conversar com a gente sobre a estruturação do partido na cidade, a chapa de vereadores e como que vai ficar, né? Como que está sendo essa organização do lado direito, né? Do espectro político direito na cidade e também da pré-candidatura de Vitor Penido a prefeito de Nova Lima. Então, só estou aguardando o Sérgio Bittencourt entrar aqui. Assim que ele estiver online, eu irei convidá-lo para participar aqui. Só um minuto, pessoal. Sérgio, você aceitar. Então, pessoal, nossas lives elas acontecem. Ontem a gente entrevistou ao vivo também o pré-candidato a prefeito de Raposo, Liliano Rezende, junto com o pessoal do podcast Tá Doido e o Geraldo Luiz, da cidade de Raposo. Então, a gente vai continuar fazendo essas entrevistas, né, sobre as pré-candidaturas. Semana que vem a gente já tem uma agendada na terça-feira com o Romário. Ele é pré-candidato a vereador pelo PSD aqui de Nova Lima. E vamos ver se na segunda também a gente fecha uma live aí para que vocês possam acompanhar, né, tudo que está acontecendo na cidade de Nova Lima. Sérgio, aí o Sérgio entrou, você tem que virar a câmera, Sérgio. Aí. Pronto, ok. Aí, tá ok? Para mim já está aparecendo tudo certinho. Você está me vendo aí tranquilo? Você vai começando agora? Já está, né? Ok. Deu uma travada aqui no áudio. Alô, tá me ouvindo, Sérgio? Estou ouvindo. Sérgio, seja bem-vindo ao Jornal Minas, a live. Antes de começar, eu estava explicando para o pessoal, né, que a gente vai hoje falar sobre sua pré-candidatura a vereador em Nova Lima e a organização do partido. Mas antes da gente entrar no assunto, né, se apresente aí sua história em Nova Lima, você é empresário, você também é reserva do Exército, né, do seu posto do Exército. Conte um pouco de você para a população de Nova Lima, também de Sabará, Itabirito, Raposos, que a gente também tem uma audiência nessas cidades, possam conhecê-lo melhor. Boa noite a todos. Tiago, obrigado pelo convite, obrigado por todos aí que estão nos assistindo. E eu falando um pouco da minha história, o meu vínculo com Nova Lima, eu vim morar em Nova Lima tem aproximadamente aí 12 anos, tá? Mudei para a região do Vila da Serra, mas me apaixonei por Nova Lima. Inicialmente, eu já tinha estado, né, em Nova Lima algumas vezes, mas convivendo com as pessoas da cidade, a gente tem o privilégio de estar tão perto em Belo Horizonte e, ao mesmo tempo, assim, ter uma condição de ter uma cidade que você tem uma proximidade, uma energia maior com as pessoas. E nessa vinda, quando eu vim morar aqui em Nova Lima, eu iniciei também minhas atividades como empresário. Eu tenho aqui no Vila da Serra um clube de tiro, na época quando eu constituí uma empresa que comercializa armas de fogo e munições, e também a sede da Confederação Brasileira de Tiro Defensivo e caça, entidade que eu sou presidente. Então, por essas atividades no início, para ter aí a questão do alvará, eu tive um pouco de dificuldade, até por desconhecimento de alguns secretários da época, e aí nesse envolvimento meu, mostrando, explicando, eu acabei tendo contato com algumas pessoas, principalmente da área de segurança, né? Porque quando falava em arma, já jogavam para a área de segurança, e aí eu acabei tendo aproximação, principalmente com alguns guardas municipais que se tornaram grandes amigos meus até hoje aí, assim também como um grande amigo é o David, que era da fiscalização também, hoje está na Defesa Civil, e assim, foi essa minha inserção aqui na cidade, aí, no dia a dia, no que diz respeito à integração maior com a cidade. Eu sou oficial da reserva do Exército,
Eu permaneci no serviço ativo por cerca de 9 anos e pouco, quase 10 anos. Bolsonaro ficou 13 anos, ficou um pouco mais do que eu. Eu não fiquei o tempo máximo, né, na carreira, porque eu entrei no Exército pelo Centro de Preparação de Oficiais da Reserva. Então, o tempo máximo que poderia ficar, eu fiquei, e hoje saí, eu tenho a condição, o posto de primeiro tenente da reserva, e atualmente estou na presidência da associação que congrega oficiais da reserva, né, de todas as patentes, até coronéis, generais, e eu estou à frente da associação aqui no âmbito do estado de Minas Gerais. Fui secretário do governo Vitor Penido, João Marcelo, vice-prefeito, fui secretário de Segurança e Trânsito. E aí enfrentamos aí alguns desafios, trabalhamos para que a guarda fosse armada, guarda de Nova Lima, e tiveram na época algumas desconfianças, como se a guarda não pudesse estar armada, mas a gente superou e está aí a guarda de Nova Lima armada, já há alguns anos, e vem contribuindo aí para a população de Nova Lima aí, para conferir maior segurança para a cidade. Excelente. Ô Sérgio, e essa relação política sua, né, que você falou, foi uma relação política administrativa. E como que se deu essa relação política sua partidária, esse posicionamento seu em relação ao espectro político mais de direita, e você participou ativamente da campanha de Bolsonaro em 2022 na cidade, em 2018 você já estava, como que foi esse processo seu em se tornar uma liderança de direita em Nova Lima? Então, na verdade, eu falo o seguinte, hoje eu estou no PL por razões óbvias, porque o PL é onde se concentra os principais expoentes da direita. Então, eu tenho contato com o Bolsonaro de aproximadamente aí uns 16, 17 anos, muito ali inicialmente pela essa questão do Exército, né? O Bolsonaro era capitão do Exército, e assim a gente participava em algumas solenidades que me encontrava, e por diversas vezes eu estive no gabinete dele quando ele era deputado federal. Então, na parte ali de projetos de lei, nessa área de segurança, nessa área ligada ao tiro, eu apresentei aí já há mais de 15 anos ali atrás, ali, em um dos mandatos do Bolsonaro, apresentei alguns projetos de lei que ele acatou na íntegra e apresentou. Então, assim, o meu contato com ele veio antes dessa questão dele de se tornar presidente. Então, assim, uma coisa assim que eu falo, por conhecer o Bolsonaro já há um certo tempo, eu já tinha assim, o conhecimento de algumas coisas que saía na mídia contra ele, quando ele era deputado, eu via que era totalmente oposto disso. Eu me lembro de uma ocasião que tinha um projeto de lei para ser apresentado e o Bolsonaro perguntou para mim se eu tinha certeza que eu queria que ele apresentasse. Aí eu falei, por que, Bolsonaro? Ele falou, porque qualquer projeto meu, por envolver meu nome, pode ser o melhor, vai ter a resistência. Se você quiser, eu arrumo um outro deputado que não tem essa resistência e apresente esse projeto. Falei, não, se tiver que sair, vai ser com você. Então, assim, esse é o Pessoal, Bolsonaro. deu uma travada aqui, Sérgio. Uhum. Oi, voltou? Tiago? Sérgio, tá dando uma Tiago? travada aqui. Tá, deu umas cortadas aqui. Tô te ouvindo. Tá. É, Eu só, estava só contando um episódio com o Bolsonaro de um projeto de lei. isso, sobre o Não projeto de sei se lei. Aí ficou claro cortou. aí. Fala de novo, fazer isso. Então, eu falo assim, a sinceridade do Bolsonaro, quando a gente apresentou um projeto de lei para ele, ele me perguntou na época se eu tinha certeza que eu queria que ele que apresentasse. Porque aquilo que vinha do nome. Então ele falou assim, se você quiser, arruma um outro parlamentar, ele apresenta e não vai ter a rejeição. Eu falei, não, Bolsonaro, vai ser contigo. Então estou demonstrando o comportamento dele, a sinceridade dele, a maneira como era o trato que o Bolsonaro tinha aí com as questões de quem o procurava e que ele queria, de fato, era ajudar, e não só
puxar os méritos para si ou explorar aquilo ali como o pai da criança, pai do projeto de lei. Mas Entendi. aí, quando você pergunta, aí ato contínuo, né, nesse contato, quando o Bolsonaro resolveu sair presidente, né, na época pelo PSL, a gente também fez campanha, apoiou. O meu segmento, né, que é o segmento ligado ao tiro desportivo, o segmento de arma, ele teve como é que se diz, uma atuação muito forte na época. E assim, por ser presidente de uma confederação que fica aqui em Nova Lima, que é de âmbito nacional, a gente também acabou contribuindo nessa questão aí nessa pauta de forma nacional. E aí veio essa relação com o Bolsonaro construída. Eu tive a oportunidade de ser recebido lá no Palácio, em audiência com ele. Na época, eu até estava na secretaria ainda, foi no final do governo Vitor, foi de um evento ligado ao tiro. E a gente sempre foi acionado em alguns decretos ligados a essa arma, essa parte de arma. A gente apresentava algumas, inclusive algumas delas, não só beneficiou a Guarda Municipal de Nova Lima, mas beneficiou a Guarda de todo o Brasil. Algumas coisas do decreto do Bolsonaro foram colocadas por proposta que nós escrevemos e mandamos para lá, no caso da Secretaria da Presidência, na época. Então, é esse contato. E aí, no PL? No PL, eu atuei na campanha, na última para a reeleição. Nós montamos 2 QGs, né, um no Vila da Serra e outro no centro de Nova Lima. Fizemos ali, eu tive uma turma distribuindo material, fazendo a campanha em si em Nova Lima. E desde então, aliás, até antes disso, eu tinha também um contato já com o Nicolas, o deputado Nicolas. Na época ele era vereador, e, e aí também ampliando aí essa questão de apoio ao presidente. Então, o meu contato com o deputado Nicolas Ferreira já vem de alguns anos. Então, tivemos também, né, nessa pauta, ele frequenta clube de tiros, marcamos reuniões aqui em Nova Lima, ele já esteve aqui em reuniões. Então, assim, hoje a pessoa que eu sou mais ligada, assim, no âmbito legislativo é o deputado federal Nicolas. E aí a minha presidência, assumir a presidência do PL foi após as eleições do Bolsonaro, porque já tinha um presidente na época das eleições, e foi acertado que, quando passasse as eleições, eu ocuparia a presidência. Não iria haver mudança, para justamente no período de campanha, não haver ali nenhum tipo de animosidade. E quando passou a questão das eleições, já no primeiro ano do governo Lula, né? Bolsonaro não foi reeleito. O Vitor Penido também foi convidado para vir para o PL, pelo amigo dele, o presidente José Santana. E aí, quando ligaram para o Nicolas, que o Nicolas foi o majoritário de Nova Lima, foi falado da questão da vinda do Vitor, e o Vitor também falou a questão do meu nome. E aí o Nicolas, por já me conhecer, ele referendou aí essa questão ali do apoio à Comissão Provisória de Nova Lima. Então, tanto a questão do Vitor, que é amigo do José Santana, amigo de várias pessoas do PL, e também pelo fato de eu também ser conhecido, principalmente aí pelo Nicolas ali, já ter caminhado junto. Então, se deu dessa forma o ingresso no PL, a montagem da comissão. Basicamente, a comissão, quase toda ela é formada por pessoas que estiveram no governo Vitor Benito, né, boa parte dela, e aí estamos no PL aí, fazendo esse trabalho na direita, porque as eleições municipais são importantes também para a eleição de 2026, e esse é o nosso desafio para esse ano, tentar eleger o maior número possível de vereadores, e também a eleição do nosso principal expoente ali, que é o
prefeito, eterno prefeito de Nova Lima, Vitor Penido. Excelente. E como que se deu agora essa formação dessa chapa, né? Como que foi os critérios que vocês fizeram? Como que está essa chapa de vereadores aí? Obviamente vocês devem ter mais candidatos, né? Serão 15 na chapa, mas vocês devem ter mais pré-candidatos. Como que foi essa estruturação dessa chapa aqui em Nova Lima? Vocês mantiveram o decano, aquelas diretrizes, né, que o partido prega para o Brasil? Então, nós tivemos um cuidado que, assim, até na linha do próprio Nicolas, né, o Nicolas Ferreira, deputado, que defende que o PL tenha candidatos que sejam sem mandatos. Então, em Belo Horizonte também tem alguma coisa que deve ocorrer nesse sentido. E a orientação foi essa, que nós não tivéssemos no PL pessoas que tivessem mandatos, pessoas que já tivessem sido vereadores antes. Então, era justamente no objetivo de vir com pessoas novas, que eventualmente não trouxesse alguns vícios da política, que fossem pessoas ali que tivessem, fossem de fato pessoas de direita, que não fossem pessoas que simplesmente caíram de paraquedas nesse tema. E aí foi basicamente essa maneira que a gente tem aí os nossos pré-candidatos. Então, tem nomes conhecidos da direita, aqui de Nova Lima, por exemplo, o sargento Militão, muito provavelmente ele virá, né? Ele tem a questão por ser policial, então tem todo um trâmite diferente, mas é um nome que, que é uma pessoa ali que todo mundo acompanha nas redes sociais. Tem o delegado, o doutor Márcio, que é o delegado aposentado da Polícia Civil, tem o Jorginho, enfim, temos vários nomes que eu não vou tentar citar todos, que eu corro o risco de esquecer alguns nomes. Mas o que eu posso dizer é que no mês que vem haverá a convenção, e nessa convenção será, de fato, definido os nomes que virão ali, serão 16 nomes, né, para poder disputar aí e a gente entrar forte nessa disputa eleitoral deste ano. Ô Sérgio, você me passou uma informação que é nova para mim e a função nossa é provocar às vezes, né? Uhum. E você falou aí que existe um critério que é a pessoa não ter mandato, né? Não ter tido nenhum mandato Sim. por causa de vício. Mas vocês escolheram um prefeito com 6 mandatos. Qual que é essa diferença aí do mandato de vereador não ter essa opção, mas o mandato de prefeito, vocês escolheram alguém muito calejado na política, que é Vitor Penido? A questão dessa temática, ela se aplicou na questão dos nomes para vereadores. Então, isso dali não é uma questão específica de Nova Lima, porque é necessário que se tenha pessoas de nome, de peso, liderando o grupo. Então, o nome de Vitor Penido, todo mundo sabe que Vitor Penido é uma pessoa que se envolveu na campanha do Bolsonaro, é uma pessoa que conviveu com o Bolsonaro enquanto deputado. Então, hoje, em Nova Lima, não tem ninguém, não tem nenhum outro nome com uma envergadura que se tenha como Vitor Penido. Então, Vitor Penido é de direita? É. Vitor Penido, Bolsonaro defende o que o PL defende. Vitor Penido tem a expressão e a envergadura que ele tem. Vitor Penido é o nosso líder e, por isso, é uma escolha mais do que natural, né? Claro que nesse momento, na condição de pré-candidato, tudo falta referendar, mas é a aposta do partido pelo o que ele já fez pela cidade. E, assim, não existe na história de Nova Lima nenhum outro prefeito que tenha feito pela cidade o que Vitor Penido fez. Vitor Penido simplesmente transformou Nova Lima e colocou ela no mapa do Brasil. Todo mundo aí no Brasil conhece Nova Lima por alguma matéria, alguma questão que foi colocada, e isso daí tem um dedo de Vitor Penido. Excelente. Outra questão que você citou aí é sobre esse decano, sobre as pessoas terem esse alinhamento com a direita e tenha esse pensamento. Mas a gente também vê, próximo a Vitor,
não sei nem se você pode responder sobre isso, como que foi esse critério, pessoas que historicamente em Nova Lima foram ligadas à direita, como o eu não vou lembrar o nome dele agora, o que trabalha na área de comunicação agora com o Vitor. Nós temos a servidora pública, a Natália de Jesus. São pessoas que têm um espectro político mais à esquerda. Como que você vê isso, essa aproximação dessas pessoas junto de Vitor, no caso dessa diferença de pensamento entre direita e esquerda? Então, na hora, quando você tem que fazer as composições com outros partidos, você tem em cada partido o seu próprio DNA. Então, é a mesma coisa quando é um casamento. Quando você vai casar com alguém, com uma esposa, ela não é 100% igual a você. Mas é claro que a maior parte dos pensamentos, a maior parte daquilo que você busca, ela tem uma convergência. Então, essas pessoas, por exemplo, que não têm esse viés totalmente à direita, são pessoas que estão hoje no o partido aliado ao nosso. É uma coisa que critérios do partido, eles têm as razões deles, não cabe a mim adentrar se estão corretos ou certo, ou seja, o partido tem a sua vida própria autonomia, mas eu posso dizer que no PL, aí sim, esse é o partido do Bolsonaro, esse é o partido que tem os expoentes da direita, e aí sim o PL tem essa sua própria identidade de pensamento. Agora, até mesmo no plano federal, por exemplo, quando o nosso presidente Bolsonaro disputou as eleições, ele tinha o PR também como partido que era aliado a ele. Se a gente for olhar nomes do próprio PR, ou nomes até do próprio PL, né? Em alguns locais você não tem nomes que sejam 100% identificados com a direita. Por exemplo, na votação recente ali que nós tivemos na Câmara, na questão ali para livrar o deputado Janones, teve um deputado do PL que votou a favor ali de livrar o deputado Janones. Então, assim, você não consegue ter no partido uma coisa 100% pura, digamos assim, nas ideias. Mas nós buscamos aqui, pelo menos no âmbito do PL, ter essa questão 100% pura. E assim, como eu disse no início, o que o outro partido, as razões, as estratégias, cabem a eles. E a nós cabe fazer o quê? Somar forças naquilo que são as nossas convergências de pensamento, que eu posso dizer que é a grande maioria, mas eventuais diferenças fazem parte da vida política aí, e isso não desfigura em nada a chapa, a candidatura, a pré-candidatura de Vitor Penido. Excelente. E vamos entrar agora na última pauta sobre isso, que depois nós vamos falar especificamente de Nova Lima. Houve a convenção, né, lançamento da pré-candidatura de Vitor Penido, e lá nós tivemos o Bruno Engler, tivemos o Cleitinho anteriormente, tivemos o presidente do PL, Valdemar Santana, não, o deputado, Domingo não vou me lembrar o nome dele Sávio. agora, Domingos Sávio. Então, Nicolas, né, mandou e viria participar, só que o filho dele nasceu no dia e não esteve. Então, existe uma grande expectativa aqui da população de Nova Lima e também da direita municipal, que teremos esses personagens caminhando pelas ruas da cidade. O que você pode me falar? Nós teremos Nicolas, nós teremos Bolsonaro, Michele Bolsonaro, a gente vai ter a presença deles aqui em Nova Lima. Como está sendo essa articulação dentro do partido para que esses nomes, né, principalmente o de Nicolas, que eu acho que não acho não, né? Foi o deputado mais bem votado da cidade, e existe uma grande expectativa que ele esteja na campanha. Inclusive, a mãe dele já participou de um podcast com o Vitor Penido e confirmou, em caso de governabilidade, ela estará, e eu também tenho uma informação que eu não consigo confirmar, se você quiser me confirmar, o pai de Nicolas será coordenador da campanha de Vitor Penido aqui em Nova Lima, de uma parte da campanha. Você pode me confirmar isso? E como que será essa presença desses direitistas a nível estadual e federal na campanha de Vitor Penido aqui? Tá, primeiramente, assim, só um detalhe que naquele dia na Câmara foi a questão do partido. Então, assim, não teve ainda
o lançamento da oficial, né? Aquele dia acabou sendo, de forma indireta, não oficial, um pré-lançamento da candidatura do Vitor, mas haverá um ato formal para tal, tá? E está sendo convidado essas mesmas personalidades que você citou, todas elas estão sendo convidadas novamente. Nós ainda estamos recebendo as confirmações de nomes, porque até assim o período, a proximidade da data escolhida é uma proximidade assim muito próxima, e nesse momento, já chegando às eleições, né, é, é, já há compromissos assumidos ali pelos parlamentares, de apoio, de viagem, essa coisa toda. Então, assim, quanto mais próximo da eleição, mais difícil fica essa questão de você trazer tantas pessoas ali, porque as agendas de todo mundo acabam aumentando. Mas é certo, sim, que haverá a participação dessas pessoas, né? Como você citou ali, o próprio Nicolas, a mãe dele já esteve com o Vitor num podcast, aceitou assumir uma eventual secretaria, tudo isso alinhado. O pai do Nicolas, é uma pessoa que gostou muito do Vitor Penido também. Então, nós acreditamos que, havendo a convergência de datas e de agenda, nós teremos a maior participação ali, um expressivo nesse evento. Mas, caso algum desses parlamentares não possam comparecer nessa ocasião, uma coisa é certa, que eles estarão, sim, apoiando, dando atenção em Nova Lima, e andarão em Nova Lima. Um dos nossos objetivos é trazer Bolsonaro em Nova Lima. Numa das vindas dele a Belo Horizonte, aí às vezes acaba cumprindo alguma agenda próxima, então a gente está, isso aí, já no radar de buscar encaixar e trazer Bolsonaro em Nova Lima. Bolsonaro já esteve em Nova Lima, não fazendo, como é que se diz, algum ato em si, mas já teve em algumas Teve o vezes em lançamento de um livro, né? restaurante, já teve também, teve almoçando aqui no Vila da Serra e tudo assim, mas a gente espera trazer o Bolsonaro para, de fato, vir a Nova Lima do jeito que Nova Lima merece receber o principal expoente da direita do nosso país. E sobre o pai do Nicolas, você confirma isso, que ele vai participar da campanha como um dos coordenadores ou não? Na coordenação em si, não sei só se ele conversou alguma outra coisa direta com o Vitor, mas o que eu sei que de ter a participação no dia a dia, ouvir de alguma forma, isso dali, como eu disse, ele gostou muito do Vitor. Então, eu não sei se seria uma participação oficial, né, digamos assim, com o cargo, mas a participação de ideias, de pensamentos, isso já há. O Vitor já ganhou o pai do Nicolas aí, já conquistou ele aí há bom tempo. Então, o Vitor ganhou mais um fã aí, que é o pai do Nicolas. Então, acredito sim que no mínimo, ele vai ser conselheiro. Ah, excelente. Então, Sérgio, agora vamos entrar agora nas questões da cidade, nos problemas que a população vive, né? Porque eu tenho uma percepção a seguinte, tá, Sérgio? A ideologia, ela tem que existir, ela tem que ser nossas diretrizes, mas os problemas, eles não olham ideologia. O mesmo problema que o cidadão de esquerda enfrenta, o de direita também. E quando a gente vem para uma eleição municipal, a gente tem que atacar esses problemas. E eu gostaria de saber de você, como que é a sua visão do atual governo de Nova Lima, você que esteve no governo passado, quais que são sua percepção, né? Que você também é pré-candidato a vereador. Então, caso você, a gente já falou muito da chapa, de Vitor, caso você seja eleito, o que esperar de um possível vereador de Nova Lima, Sérgio Bittencourt? Bom, caso eu venha ter a honra de ocupar lá um assento na Câmara, o que pode esperar de mim é o seguinte: primeiramente, eu trago uma experiência, uma bagagem, tanto da parte jurídica, administrativa, e aí a gente vai ter na Câmara, nesse caso ali, uma pessoa que tem aí um certo conhecimento jurídico, e também
essa questão de ter ideias para que possa, de fato, problemas da cidade. Os problemas principais da cidade, eles não estão sendo encarados assim de peito aberto, tá? Não vou dizer que esteja tudo jogado de lado ali, não vou dizer isso, né? Porque eu não vou ser aqui leviano em acusar, mas Nova Lima tinha condições de estar muito melhor do que está nos problemas mais críticos, os problemas hoje, como a questão da própria locomoção, tá? Hoje um problema está aí cada dia pior, o trânsito, a pessoa para ir a Belo Horizonte fica preso aqui na região do BH Shop, e isso impacta não só quem mora no Vila da Serra, mora nos condomínios, isso impacta quem mora em Guiacima, Raposos, na sede, e isso a gente tinha alguns projetos que poderiam ter avançado. É necessário que tenha uma ligação, e é viável. No final do governo Vitor, tinha feito um convênio com o Estado, com o DER, na questão de haver a duplicação, né, daquela estrada Sabará, essa mesmo está sendo discutida, o Zema teve aqui tudo de novo, mas isso aí tudo já tinha havido também. E, inclusive, tinha a parte que ligava a Belo Horizonte, ao Taquaril. Então, Nova Lima precisa de ter outros acessos, que não seja o acesso único de passar pelo BH Shopping. Isso aí impacta diretamente no crescimento da cidade, impacta na arrecadação. A gente tem aí a questão do minério, como é que você escoa a produção, ou seja, um trânsito caótico, ele não afeta só na questão da qualidade de vida das pessoas, mas ele afeta diretamente na economia. Então, esse é um dos primeiros pontos que tem que ser atacado, a questão de ter uma ligação também direta da sede ao Jardim Canadá, usar a estrada de Rio de Peixe. Então, primeiro questão assim, a ser sanada é a questão da mobilidade. E uma outra coisa que a Sérgio, cidade pode avançar. Certo. deixa eu fazer um parêntese aí, porque você citou uma questão que é importante. O Vitor já falou sobre isso, mas, e eu vou citar o nome, tá? O Zé Cleves, jornalista, ele bate muito na Uhum. tecla que essa paralisação da obra teve dedo do PL, né? A gente sabe que essa obra ela está numa autarquia mineira, né? Que é uma estrutura do governo, que é o DR, Departamento de Estrada e Rodagem. O PL tem alguma autonomia sobre isso? Esclareça essa questão que o Zé Cleves já falou aqui várias vezes. Esclarece isso para a gente. Tem como o PL ter alguma influência nisso? Zero, Thiago. Eu vou te falar o seguinte: falar até papagaio fala. Então, isso que o Zé Cleves fala, eu falo ali que ele está falando a maior besteira, sem conhecimento. Não sei por qual razão dele fazer uma insinuação como essa, tá? É desafiar a inteligência de qualquer pessoa. Haja visto que o Zema é do Novo. O Novo é um partido que integra a base, né, do João Marcelo, tá com o João Marcelo. Então, como que um partido que está aí hoje, junto com o partido do prefeito, como apoiador para a reeleição dele, como que o próprio partido vai sabotar? O que, que o PL tem a ver nessa situação? Então, hoje, em Nova Lima, o Novo escolheu andar com o João Marcelo. Então, isso aí é fruto de uma imaginação ou fruto de algo malicioso, com objetivos escusos, mas totalmente infundado e totalmente sem sentido. Isso aí desafia a inteligência. Isso aí é o tipo de coisa que é colocada, pregada, para tentar justificar uma situação ali que não é justificável. Entendeu? Eu diria que essa fala aí está muito mais, de fato, alinhamento dele do que qualquer coisa de forma lógica. Não, eu acho que é importante a gente pontuar isso porque acaba afetando realmente a percepção de algum cidadão, né? E eu tenho minha opinião pessoal sobre isso, mas não é Uhum. o caso de eu falar aqui. Então eu deixo a oportunidade para você, assim como eu dei para o Vitor, de explicar essa questão do PL e a população, né, que nem se falou, ela tem uma capacidade de raciocínio e chegar às suas próprias conclusões.
Excelente. Então, desculpa ter cortado aí, continue sua fala em relação à mobilidade, em relação aos problemas de Nova Lima que você pretende enfrentar. Uma outra questão que a cidade pode avançar em muito é na questão da segurança, tá? A Nova Lima é um município que tem recursos financeiros e tem condição de investir muito mais na Guarda Municipal. Como eu disse, Vitor Penido criou a Guarda Municipal, Vitor Penido armou a Guarda Municipal, deu condições, e Nova Lima poderia ter um efetivo, isso pela legislação, que poderia ter um efetivo de quase 300 homens, 200 e tantos homens pela legislação. Então, o efetivo da guarda pode ser mais do que duplicado. Nós temos exemplo, e quando eu estive na secretaria, o meu objetivo principal enquanto secretário era colocar o município diretamente na questão da segurança pública. A Guarda Municipal tem uma missão que ela é principalmente preventiva, tá? É a polícia municipal que você tem nos Estados Unidos, você tem na Europa, todo lugar, você tem esse tipo de polícia como a primeira polícia a ser acessada pelo cidadão. É aquela polícia que você, por exemplo, você tem uma determinada região que você discute com a comunidade o que de fato ela necessita. Então, por exemplo, você tem uma região comercial que já se sabe que o horário de fechamento daquelas empresas é um determinado horário. E, consequentemente, os colaboradores daquelas empresas vão para o ponto de ônibus. Então, nos Estados Unidos e na Europa funciona assim. Naquele momento, o cidadão sabe, ó, vai passar uma viatura tal, é previsto naquele momento, porque naquela discussão com a sociedade foi entendido que essa situação aqui que eu vivencio, ela pode ser minimizada os riscos por essas ações. Então, Nova Lima tem condições financeiras, tem condições de ser paradigma nessa questão da segurança e maior participação ali do município. Muitas das vezes, só para concluir, muitas das vezes o município, e é importante que ele invista, apoie, né, a questão das polícias municipais, polícias civis e todas elas, mas muitas vezes o município ele aloca uma quantidade de recursos nesse apoio e deixa de investir na sua própria guarda, né, que faz o trabalho de policiamento municipal. Então, assim, eu defendo que se mantenha esses apoios na questão estadual, mas que dê à guarda mais condições, mais investimentos, porque já está aí mais do que provado que ela tem condições de ser muito mais protagonista aí na questão, no aspecto da segurança. E aí, não só nessas duas áreas que eu citei, mobilidade e segurança, mas a gente tem várias outras áreas. Eu defendo que Nova Lima tenha escolas cívicos militares, que você tenha escola de excelência. Eu tive em viagem recentemente, ele mais uma vez na Europa, e dessa vez me despertou uma curiosidade. Em qualquer país que eu ia, a pessoa, por exemplo, que estava ali limpando a camareira ou qualquer ambiente, todo mundo falava inglês. Eu falei assim, pô, por que qualquer pessoa mais simples fala inglês nesses países, aqui na Europa, sem ser a língua dele nativa? Porque desde a alfabetização, desde os 3 anos de idade, as crianças aprendem. Naquele momento que é mais fácil ela aprender uma segunda língua, né, naquele momento que ela está se alfabetizando também, é ensinado para elas. Então, Nova Lima tem condições financeiras de ter um modelo como esse, da gente ter uma cidade que as pessoas cresçam através do ensino público, já tendo a fluência numa segunda língua. Então, estou dando alguns exemplos assim, e eu defendo, Tiago, aproveitando a oportunidade, o seguinte: eu vim morar no Vila da Serra, mas eu defendo uma integração na cidade. Nós temos que parar com essa questão de o pessoal do condomínio, o pessoal da sede, um se referir ao outro de uma forma pejorativa. A cidade é uma só, nós vivemos numa só. Então, desse exemplo que eu dei na questão, por exemplo, do idioma, isso aí mais do que prova que se a gente se unir, tá? Independente, quem nasceu na cidade ou quem veio morar e tem Nova Lima como sua paixão, a cidade vai ser melhor para todos. Então,
É essa a minha visão, e se estiver no mandato, pode ter certeza. Eu não serei uma pessoa que olharei o próprio umbigo, olhará apenas para a minha região onde eu moro, mas como eu já tive a oportunidade de estar à frente da secretaria e desenvolver ações para toda a cidade, porque ninguém é mais ou menos importante do que o outro. Todos nós somos iguais. Sérgio, você falou uma questão aí importante, né, dessa integração, mas acaba entrando na questão da zeladoria, né, que é o vereador na sua função de cuidar da cidade, cuidar da região. Mas o que a gente viu no último mandato, e uma das grandes críticas da população, é talvez a falta de fiscalização ao executivo, né, porque talvez a principal função do vereador. Por mais que a gente entenda que fazer lei seja importante, mas se não houver uma fiscalização efetiva do executivo de como estão sendo gasto o nosso dinheiro, às vezes a gente cria problemas, né, que pode não estourar agora, mas no futuro vai comprometer nossa renda, nossa renda per capita do município, arrecadação, porque não houve uma fiscalização desses gastos no momento. Qual que é a sua avaliação sobre essa atual fiscalização do município e como que você pretende atuar? E fazendo uma pergunta direta, caso o Vitor seja eleito, você vai ser vereador de base, vai haver essa fiscalização da sua parte, independente de quem for o prefeito? Com certeza. Isso Vitor dali é acabou a questão de da. entrar aí, tá? Tá ao vivo. Pergunta para ele. Oh, um abraço, meu professor e mestre aí, Vitor Penedo. Aliás, professor de todos nós, né? Mas a função do vereador, e o Vitor sempre em todos os governos dele, ele não teve vida tranquila na Câmara. Ele teve oposição, ele teve pessoas que, como se diz, ou fiscalizavam, ou algumas mesmo que até tumultuavam a governabilidade por objetivos políticos. Mas a função do vereador, se ele não fizer esse papel, ele está no lugar errado. Tá? A função dele não é ser amiguinho do prefeito, a função dele não é passar pano para tudo que acontece na cidade. Então, é claro que também não é a função do vereador simplesmente criar fatos políticos, criar problemas, sendo que quando ele atrapalha um governo sério, ele está atrapalhando, não é o governante, ele está atrapalhando toda a população. Então, assim, eu, no eventual mandato, a função, é claro que vai haver um diálogo, porque, assim, é impossível que qualquer chefe do executivo, mais propriamente de Nova Lima, com mais de 4 mil servidores, não tem como todo mundo não ter erro, está tudo certo, está tudo ok, não tem problema. É claro que isso não existe. Então, é claro que sempre vai ter coisas para serem corrigidas e coisas para serem melhoradas. E cabe ao vereador, principalmente, ter também a questão, a participação em cima do orçamento, ver se o dinheiro que entra no município, se ele está sendo investido naquilo que realmente as pessoas precisam e que vão impactar na vida dela e nas suas gerações, tá? Festa, por exemplo, é importante ter festa, todo mundo gosta de festa, mas será que festa é o principal tema, a principal ação que vai, de fato, fazer a diferença na vida das pessoas? Então, assim, são esse tipo de questões que um vereador deve enfrentar e deve agir ali com seriedade, buscar sempre o melhor para os munícipes, porque quem colocou eles naquele cargo depositou uma confiança para aquela função e não para ele ser amiguinho do prefeito, para ele estar ali qualquer outra coisa. Entendeu? Então, pode ter certeza que se eu estiver lá, vou fazer o papel que a população espera. Uma das coisas assim que é meu perfil é um perfil de o seguinte: eu não gosto, até vi muita vida militar, dá motivo para ser chamado a atenção. É claro que a gente não acerta todas as vezes, mas quem tem isso em mente, essa preocupação, ela tende a ter uma vida um pouco mais assim correta, honesta e buscando acertar. Essa é a minha personalidade. Ô Sérgio, e a gente falando, né, ainda, vou falar sobre mim. Eu sou a favor do voto distrital.
porque eu acho que, às vezes, o cara vota, quanto mais perto o político estiver da população, mais fácil será a cobrança. O cara que mora lá na Água Limpa, no Jardim Canadá, vota num cara de Bicalho, qual que é a possibilidade de um vereador de Bicalho atuar realmente no Água Limpa? Então, eu sou a favor disso. Dentro dessa premissa que eu sou a favor, a gente vê no Vila da Serra um crescimento dos eleitores aí, de transferência de voto para Nova Lima. Como que você vê nessa eleição? Você está percebendo isso também? É uma percepção só minha? Existe um engajamento maior do morador do Vila da Serra sentir, né, pertencente a Nova Lima? Porque muitas das vezes eles vinham morar em Nova Lima, mas votavam em BH, viviam em BH. Isso realmente está acontecendo? Você está vendo esse pertencimento aí da região para a cidade? A gente cita o Vila da Serra, mas tem o Vale do Sereno, tem os outros bairros aí ao redor. Tiago, eu acho que ainda esse crescimento ele se dá de forma tímida, tá? Para que você tenha ideia, a região aqui, Vila das Sete Condomínios, representa quase 30 mil a população dele, e o número de eleitores é em torno de 8 mil. Então, a gente tem aí que cerca de 30% dos moradores da região é que, de fato, votam em Nova Lima. E, infelizmente, isso se dá por uma coisa que eu vejo como redundante. Muitas das vezes o político ele vai dar mais atenção onde se tem mais eleitores e, por consequência, também os eleitores que moram aqui, por exemplo, na região, ele vai falar o seguinte: não vou transferir o título para Nova Lima porque não tem um olhar que eu gostaria que tivesse a região. Então, vira um círculo vicioso. Então, assim, é necessário que o poder público tenha uma maior participação. Então, por exemplo, aqui no Vila da Serra não tem um posto de saúde, aqui não tem uma escola. E aí alguém pode falar assim: mas Vila da Serra não precisa, ou a região não precisa. Precisa sim. Você tem tanto as pessoas que às vezes podem estar passando por uma situação qualquer, ou você também tem escolas públicas de qualidade. Os colégios militares, as escolas cívicos militares, por exemplo, ali são escolas que são públicas de ensino acima da média. Então, o serviço público ele tem que ser prestado em todos os locais. Se fosse assim, a região da Savassi, a Zona Sul de Belo Horizonte, não teria posto de saúde, não teria escola pública, não teria nada disso. Então, é preciso que haja essa mudança de mentalidade para que as pessoas também sejam incentivadas e verem que, de fato, elas estão inseridas no dia a dia de Nova Lima e que o município também, os políticos se preocupam com elas. Então, nessa questão assim, do voto distrital, embora você seja a favor, eu também tenho as minhas afinidades, mas o modelo brasileiro não é esse. Então, assim, considerando que o modelo brasileiro não é esse, eu penso assim, é claro que qualquer político ele vai dar um apoio, uma atenção especial para a sua base, não só por questão geográfica, mas às vezes por pauta, por tema ou coisa do tipo, mas ele tem que se mostrar também uma pessoa que atenda a toda a população. Eu vou dar um exemplo aqui, que a gente está falando aqui do Bolsonaro. O Bolsonaro, primeiro, o cargo dele político foi de vereador. Ele chegou à presidência da República. Então, muitas das vezes, a chegada de um político à chefia do executivo passa por uma boa atuação no âmbito do legislativo. Um bom vereador tem grandes chances de se tornar um bom prefeito. E isso se dá para aquelas pessoas que têm um olhar com ações, com projetos, com cobranças que visem não só o grupo específico. Eu penso que um vereador que se concentra só num determinado grupo, esse vereador ele terá muita dificuldade de, no futuro, ele ser uma pessoa, um prefeito, digamos assim, entendeu? Então, por exemplo, Vitor Penido foi gestor, foi prefeito por 6 mandatos sem nunca ter sido vereador. Ele foi diretamente para o cargo, mas a partir do momento quando ele entrou, ele mostrou o trabalho. Mas hoje, Nova Lima, na minha visão, está tendo uma entre-safra de liderança política. Nós estamos num momento ali que a gente vê no município uma influência externa muito grande. Vou falar assim, qual é o grande expoente político de Nova Lima? É Vitor Penido. Qual o outro que tem? Não se tem. É de fora. Então, assim, quem quer ocupar
esses espaços que essas pessoas da envergadura, como o Vitor Penido ocupou, primeiro, tem que se posicionar, não adianta ficar em cima do muro. Então, assim, é um ponto. E o outro ponto é visar atender toda a população. Excelente. De curiosidade, que realmente eu não sei, tá? Hoje aí no Vila da Serra, qual órgão público tem? Qual ferramenta? Tem só uma subsecretaria? Não tem mais nada? Tem só uma regional, que é lá no Serena Mall, aumentou a atuação, mas lá ela tem alguns serviços. Mas tem alguns serviços de receber projetos, receber a parte de fiscalização, mas não tem um posto de saúde. Há, em determinados dias, vacinação. Por exemplo, quando tinha o Covid, você não tinha vacina, você não era vacinado aqui no Vila da Serra. Então, assim, não se justifica, entendeu? Essa questão de você ter uma região que você não tenha um atendimento mínimo. Hoje, assim, tem muitas coisas que o poder público deixa a desejar. E eu digo assim, que chega a ser burrice política deixar isso aí de lado, porque uma carência, pensando assim só do lado político, você tem uma região carente de serviço público, a quem chega e faz e executa, essa pessoa, é muito mais fácil você se destacar quando uma coisa não está boa do que se destacar quando tudo já vai muito bem. Então, aqui é uma região onde o poder público pode crescer e avançar muito. Agora, sim, uma coisa que eu não posso destacar também do Vila da Serra é o seguinte, a região aqui, ela não pode destacar a questão da atuação do Vitor Penido, tá? Vila da Serra hoje só existe porque lá no passado o Vitor Penido teve a visão daqui quando aqui era só mato, quando o terreno aqui não valia nada, ele trouxe grandes empresas, trouxe hospitais, e isso dali foi trazendo também um público, a expansão imobiliária acompanhou essa tendência, porque o normal é que quando você tem a divisa de uma capital, né, geralmente por ser próximo à periferia, acaba tendo regiões mais pobres. Geralmente, quando você chega assim, o final de uma cidade, você pega o Rio de Janeiro, o final do Rio de Janeiro, vai ser uma cidade pobre, o final de São Paulo. Aqui, a Nova Lima teria tudo para ser aqui, essa região aqui, ser uma região, Tem uma como é que se diz? favelização, Não né? tanto, exatamente, não que seja contra assim, as pessoas em si, mas demonstrando assim a importância para a cidade, a importância na arrecadação, e Até que ter Nova porque Lima. isso, gente, traz arrecadação e traz serviço público, Sim, né? sim, 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 É sim. um ciclo vicioso. Eu posso falar, eu entendo que o candidato, mas, gente, falar sério, a gente tem que entender que a pessoa pode ser pobre, e eu nasci, tá? Eu sou um exemplo disso, nasci pobre, mas a pobreza não pode ser romantizada. Se a gente consegue transformar áreas, né, de favelização em bairros urbanizados, com estrutura, e quando uma pessoa vai, eu te falo que eu sou daqui do centro do Vila da Serra, eu sinto orgulho de ver isso aí, ver uma estrutura dessa. E eu não tenho nada contra, eu quero que isso seja para a cidade toda. Então acho que a gente tem que pegar alguns modelos e que não fique só aí para cima, que a gente consiga aplicar Sim, a mesma urbanização que tem aí que em outras áreas da cidade. exatamente, Thiago. E assim, aproveita a oportunidade, igual você falou, eu também venho de uma origem humilde. Minha mãe criou eu e minha irmã com muita dificuldade. Eu estudei a minha vida toda em escola particular, mas eu estudei a minha vida toda em escola particular com bolsa de estudo. Então, assim, eu sou também uma prova do que a pessoa que vem de um poder, de uma condição financeira mais difícil, mas o esforço familiar, a estrutura ali, você tem condições de galgar melhores resultados, entendeu? Por isso que eu defendo que tenhamos mais escola. Quando eu citei essa questão do inglês, de outras coisas, Nova Lima tem dinheiro e tem condições de transformar a vida das pessoas. É isso que eu acredito e fico feliz de morar aqui, porque, por exemplo, eu nasci em Belo Horizonte. Eu em Belo Horizonte eu não teria a oportunidade de contribuir para a cidade como eu tenho em Nova Lima, entendeu? Você citou, por exemplo, a questão aqui do Vila da Serra, só lembrando, as pessoas vinham para cá, achavam que aqui era Belo Horizonte. Uma das primeiras coisas que eu fiz quando eu estava à frente da secretaria é demarcar território.
colocar lá, bem-vindo a Nova Lima agradece a sua visita, em todos os acessos aqui, para a pessoa saber que estava em Nova Lima. A pessoa vinha para cá e falava, cadê a BH Trans, cadê tal coisa? Achava que aqui é Belo Horizonte. Então, isso tem que ser em toda a cidade, e Nova Lima tem condições de melhorar muito mais do que ela é. Embora Nova Lima já seja uma cidade muito boa para se viver, mas também tem muito a melhorar. Nova Lima é uma cidade rica, mas não quer dizer que todo morador de Nova Lima tenha usufrua dessa riqueza. É importante que tenha tudo isso, mas é importante também que a gente melhore a vida e transforme a vida de todos. Sérgio, a gente está chegando nos 5 minutos finais, só que eu queria pontuar algo que você falou aí que eu achei interessante sobre a prestação de serviço, né? Que às vezes a gente acha que o usuário vai ser só o morador aquele de alto padrão, mas a gente lembra, né, que hoje existe um êxodo dos moradores aqui do centro para trabalhar aí, e N prestações de serviço, da área de construção. Então, esses moradores também, eventualmente, precisam desse serviço, né? Seja serviço médico, seja uma creche, que talvez o cara poderia deixar o filho dele ali durante o dia, pegar no final. Exato. Então, o serviço não é somente para os moradores, né? Pelas pessoas que utilizam a região, seja trabalho, seja por qualquer outro motivo. Vou te dar um exemplo, Thiago. Teve uma vez que uma pessoa que trabalhava no restaurante cortou feio na faca, e aí quando a regional era onde é atual Alcore hoje, o que fizeram? Correram com ele para lá, acharam que lá tinha um posto de saúde. E não tinha. Então, assim, estou dando o exemplo que aqui tem hospitais e tudo, mas é tudo particular. Então, esse exemplo aí que você está falando é uma coisa real, que a pessoa que estiver trabalhando aqui não tem. E com esse trânsito caótico ainda, complicou. Entendeu? Mas é nesse sentido mesmo que você está falando. Outro dia a gente fez uma matéria, só para encerrar minha fala sobre isso, sobre um acidente de moto que teve aí perto do Vale do Sereno. E na hora que a gente publicou, na informação a gente deu que a pessoa foi traga para o Hospital Nossa Senhora de Lourdes, que é aqui no centro. E uma leitora questionou, né? Então tá aí a explicação, por que tem que ser traga para cá? Porque aí não tem uma prestação de serviço público para quem estiver aí no local. Então é um exemplo prático, né, da importância que, independente da escala social da região, a presença do serviço público é necessária. Sérgio, Exato. agora para a gente encerrar mesmo, deixa a sua palavra final, já estamos com 57 minutos aqui, para a população de Nova Lima, deixe seu recado, tudo que você queira falar aí para o povo. Bom, primeiramente agradecer pela atenção de quem assistiu ou quem vai assistir ainda, agradecer ao Jornal Minas, na pessoa do Thiago, e aí eu tenho que enaltecer ao Jornal Minas e ao Thiago, que é um dos poucos veículos, ou se não for o único, que dá esse tipo de abertura de forma pluralizada, tá? Pluralizada, tá? Então, Thiago, te agradeço ali pela oportunidade de poder discutir o que é melhor para a cidade e discutir ali, ouvindo diversas visões e não estar simplesmente ouvindo um lado apenas. O que eu posso dizer para o Nova Limense é que as eleições estão chegando, né? É importante que escolham os seus candidatos, escolham os seus vereadores, escolham o seu prefeito, na base de verificar aquilo que de fato vai fazer diferença na sua vida, tá? Porque a questão ali de coisas que sejam supérfluas, coisa que não seja o principal, como eu mencionei aqui várias vezes, a questão da transformação, isso dali você não vai deixar um legado para os seus filhos, para a geração futura. Então, escolha dessa maneira, verificando o que cada um fez, o que cada um deixou de fazer, e que também leve em conta a questão ali do cenário de 2026. As questões de 2026, tanto para governador quanto para presidente, estarão aí também, e isso passa pela questão municipal. Então, você que é de direita, você que tem aí os valores que o PL traz, Deus, pátria, família, liberdade, é importante que você escolha também pessoas com essa mesma visão. Porque não adianta você pensar nisso e eleger alguém completamente diferente. Claro que essa pessoa também tenha o olhar para o seu município, mas se você não levar isso em consideração, na hora quando for a eleição para o governo, a eleição para o prefeito, você vai estar dificultando
que o seu candidato a prefeito, a governador, ele tenha êxito, porque o trabalho da base, depois que vem também para as eleições, é o que passa nas eleições municipais. O próprio Bolsonaro já reconheceu que um dos erros estratégicos dele foi não ter feito uma base municipal, não ter se envolvido tanto na eleição anterior. Então, você de direita, que tem essa visão, você deve escolher candidatos que, de fato, represente aquilo que você pensa e, antes de tudo, que essa pessoa também esteja comprometido com o melhor para a cidade e para a população. Então, te agradeço mais uma vez, Thiago. Excelente, muito obrigado a todos. Vai ficar salvo aqui no Instagram e posteriormente também vai para o nosso canal do YouTube. Quem quiser assistir posteriormente está disponível para todo mundo. Boa noite, obrigado, Sérgio, e até a próxima. Até a próxima. Obrigado.